Então vamos tá iniciando nessa noite aqui para que a gente possa conversando um pouco disso, né? E para a gente estar entendendo um pouco esses fundamentos do mundo espiritual, como que funciona, o porquê ainda às vezes a gente tá enganchado em algumas áreas, e tudo na nossa vida tem um porquê, o que que acontece, o que que nós precisamos, o que nós somos, amém? Então vamos estar orando, vamos estar iniciando nessa noite, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que ele venha tocar a nossa vida, tocar o nosso coração. Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, clamamos a tua presença, Pai. Pedimos a ti, Senhor, o teu amor, a tua graça, que o Senhor venha tocar os nossos corações, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, agir na nossa vida de uma maneira grandiosa, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, tocar cada vida, que possamos abrir as nossas mentes e a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, ó Pai, nos encher, Deus, do teu amor, da tua graça, do teu conhecimento, da tua sabedoria. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Nós vamos hoje começar então com o tema, né, de cura e libertação. E gostaria de estar colocando para vocês uma introdução assim, que é bastante importante. Hoje nós, para começar esse tema, eu tinha preparado os dois temas, né? Os fundamentos bíblicos, que é muito importante também que você aprenda a Bíblia, e isso, no momento oportuno, nós vamos retomar, né? E também o tema de cura e libertação, que também é muito importante para a nossa vida. Então, nós temos que estar entendendo e compreendendo algumas coisas. Às vezes, o que ocorre na nossa vida em relação ao mundo espiritual? Às vezes, nós não entendemos o porquê há dificuldade de libertação em algumas áreas da nossa vida, ou algumas pessoas acabam tendo dificuldade de ter espiritualmente indo mais além. Então, vamos lá. Há um ciclo, claro que nós estamos falando do mundo espiritual, então nada é muito mecânico, né? Nada é algo que assim, eu determino de uma maneira automática e isso acaba ocorrendo dessa maneira automática. Não. Na verdade, nós temos que ter o entendimento da graça de Deus, nós precisamos compreender a palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos ter o entendimento da palavra de Deus na nossa vida, para que dentro do contexto do nosso entendimento, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, ter o entendimento, confessar os nossos pecados, para que todas as barreiras que na nossa vida muitas vezes nós trazemos, acaba trazendo cura e libertação sobre nós. Então é muito importante que você compreenda isso, que você entenda isso, e que tudo a Bíblia ela foi escrita, inspirada por Deus. Então nós temos que acreditar e vivenciar a Bíblia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu falo assim que é muito interessante, que a partir do momento em que você começa a vivenciar a Bíblia, você começa a cada dia mais a acreditar no Senhor. Você começa a crer no Senhor. Você começa a acreditar em tudo aquilo que está escrito e ter uma compreensão, um entendimento maior, porque o próprio Espírito Santo, ele vem agindo na nossa vida para que nós possamos trazer o entendimento e a fé que isso vem realizar no nosso coração. Então nós, a partir desse momento, conseguimos
acreditar naquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Jesus já dizia, né, que ele nos traria vida plena e vida em abundância. Então, isso é uma vontade do Senhor para a nossa vida. E aí nós olhamos para a nossa vida ou para a vida de outros e nós não falamos, poxa, o que ocorre? Por que eu não tenho uma vida plena e uma vida abundante? Muitas vezes é porque nós precisamos ter ações na qual há uma necessidade de um destravamento em nós sobre aquilo. Na palavra do Senhor, ela nos ensina sobre bênçãos e sobre maldições. E quando nós olhamos, e isso está lá em Deuteronômio 28, nós olhamos as bênçãos, que as bênçãos nos seguiriam se nós obedecermos à palavra de Deus. E as maldições viriam sobre a vida daqueles que desobedecem à palavra de Deus. E isso não foi instituído pelo diabo, foi instituído por Deus. E aí nós olhamos e falamos, nossa, mas que Deus ruim é esse que traz maldição na nossa vida? Não. Na verdade, Deus é um Deus justo, é um Deus de amor, é um Deus de equidade. A justiça de Deus ela é muito profunda e Deus é muito reto. Então, como Deus vai beneficiar uma pessoa na qual trazer bênção sobre ela se ela tem um comportamento todo errado? Se ela está trazendo para a sua vida, para a vida da sua família, para o meio em que ela está, para a sociedade, situações ruins. Então, o que acontece? Deus sendo justo, ele nos ensina que nós devemos andar na retidão dele. E o Senhor nos diz que até a nossa 1000ª geração ele nos abençoa, mas porém até a 3ª e 4ª geração há maldição sobre as nossas vidas. E isso ocorre para que nós possamos ter um entendimento que nós não devemos viver no pecado, que nós não devemos viver de uma maneira na qual vai trazer consequências desastrosas. E muitas vezes, o que é a maldição? É consequência do seu próprio ato. Não é algo que Deus introduz na sua vida para te destruir, mas é consequência da sua própria atitude, do seu próprio ato, do seu próprio erro. Quando nós olhamos na Bíblia ali e há situações que ele nos mostra, e eu gosto de usar bastante um exemplo. Se nós todos, do mundo inteiro, nós tivéssemos a situação, que é algo muito polêmico que eu vou dizer, e é muito cotidiano nos dias atuais, e é algo que o brasileiro é muito caloroso, e ele é dentro dos vários países, é algo muito aflorado no nosso país, que é a questão sexual, né? Então, na questão sexual, acontece algumas situações que há desvios de conduta, de caráter, né? Se todos nós vivêssemos os princípios bíblicos de conduta sexual, o que é a conduta sexual que Deus fala que é o perfeito? É todo mundo, todas as pessoas terem sexo após o casamento. Então, nós sabemos hoje que a cultura do mundo é muito diferente disso que Deus está falando. E isso acaba trazendo um aspecto muito polêmico. Mas imagina só, se isso houvesse e todos fossem fiéis conforme Deus também deseja dentro dos relacionamentos, dentro do casamento, olha só que maravilha. Não iria existir doenças venéreas, não iria existir uma situação muito triste, que é o quê? Pais que abandonam os seus lares, que abandonam os seus filhos. Doenças aí sexualmente transmitíveis. Hoje tem muitas pessoas, eu já li alguns dados sobre AIDS, existem pessoas hoje que elas estão com AIDS e não estão se prevenindo mais. Por quê? O AIDS não mata mais. Então, ela transmite
AIDS para muitas outras pessoas e isso vai se proliferando. Então, quando nós olhamos que essa maldição é a consequência do próprio ato do homem, nós vemos que muitas vezes o que Deus coloca na Bíblia é para o nosso próprio bem, é para que nós tenhamos uma vida abundante e plena de alegria. Olha que maravilha seria se nenhum pai traísse sua esposa, que não existisse adultério dentro dos casamentos. Quanto sofrimento é gerado através de circunstâncias assim. Então, nós olhamos para a Bíblia e começamos a perceber que muitas vezes as regras de conduta que o Senhor nos dirige, e coloca na Bíblia, realmente elas trazem bênção na nossa vida. E isso nós temos que estar entendendo. E hoje, a grande questão que eu gostaria de deixar muito claro para nós é que a cura e a libertação dentro do aspecto espiritual, o que ocorre? A necessidade de nós termos um entendimento da palavra de Deus em várias situações, para que quando nós orarmos e entregarmos ao Senhor aquilo que é abordado, nós precisamos ter um entendimento. O porquê? Porque senão se transforma numa oração repetitiva, se transforma respeitando os nossos irmãos católicos, mas numa reza, como nós falamos, que é uma oração repetitiva. E lá em Mateus capítulo 5, no Evangelho diz o seguinte: não fazeis orações repetitivas, porque elas são vãs, quer dizer, de nada surtem o efeito. Mas na verdade, quando nós temos o entendimento daquilo que o Senhor está nos trazendo conhecimento à luz da palavra dele, nós trazemos para a nossa vida. E quando nós oramos e colocamos diante do Senhor aquilo que nós entendemos, aonde o Espírito Santo há um trabalhar sobre as nossas vidas, o Senhor começa a destravar em nós situações que nós carregamos, que são muitas vezes maldições, né? Maldições hereditárias, às vezes que vêm do quê? De culturas familiares erradas, que vem lá do meu pai, que vem da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, situações que trouxeram na minha vida de extrema desgraça, né? Quantas vezes nós ouvimos, às vezes uma pessoa, não sei se você já teve essa experiência, contando vantagem. Ah, meu vô era cabra macho. Meu vô era macho. Com ele não tinha não. Ele andava com um revólver na cintura. Então, às vezes, isso quer dizer a pessoa contando vantagem de ter às vezes um assassino dentro da sua família, dentro da tua casa. Ou um pai que incentiva seus filhos a terem primeiro a relação sexual dele de qualquer jeito, com uma garota de programa. Então, isso tudo vai trazendo consequências desastrosas. E, na verdade, o Senhor ele vem para tirar todo o peso da nossa vida, né? Então, Jesus é uma grande chave para nós. E nós precisamos entender que Jesus ele é colocado nas nossas vidas para que nós possamos nos libertar de situações na nossa vida que vieram hereditariamente. Olha só que eu vou contar um relato para vocês da minha família. Então, o que acontece? O meu bisavô, ele era alcoólatra e um homem extremamente violento. Ele batia muito no meu avô. Era um homem extremamente violento em razão da bebida. O meu avô, em relação ao trauma, o que ocorre com o meu avô? O meu avô, ele não bebe, porque ele pega trauma da bebida. Porém, o meu avô, ele é um homem extremamente violento. Ele bateu no meu pai muitas vezes o meu pai sem merecer. O meu pai era uma criança peralta, porém, olha o histórico do meu pai.
Meu pai perdeu a mãe aos 9. Aos 14 anos, o meu pai foi o primeiro a entrar no quarto de uma irmã que se suicidou. Ela se deu um tiro na cabeça, meu pai escutou o estampido, abriu a porta, a irmã estava ali com um revólver do lado, caída, ensanguentada. Então aquilo trouxe um trauma para a vida do meu pai. E com 18 anos, o meu pai perde o pai também, né? Então meu pai teve uma vida muito dura nesse sentido. E aí o que ocorre com meu pai? O meu pai, por ter sofrido violência do meu avô, dele, porque assim, existem uma diferença. Aquela palmada para correção e a palmada para descontar a raiva. O meu pai, um dia eu falei para ele, pai, o senhor tem esse trauma em razão disso, porque na verdade o vô descontou a raiva dele da vida sobre o senhor. E ele só abaixou a cabeça e não falou nada. E meu pai, o que que ocorre? Meu pai não era um homem violento. Meu pai sempre foi um homem amoroso com a gente, né? Do jeito dele, né? Principalmente comigo. Com os meus irmãos ainda não foi tanto. Mas meu pai trouxe o alcoolismo que veio do bisavô. E aí o que que acontece? Aí é minha vez na vida. Então o que que acontece? Eu tinha uma tendência muito grande, sou uma pessoa pacífica, zero violência e sempre fui assim. Para você ter noção, eu nunca tomei um soco de criança, de adulto, nunca briguei, né? Só briguei uma vez com um assaltante que me roubaram um relógio e aí eu dei alguns socos nele assim, quando eu tinha 17 anos. Nunca dei um soco mais em ninguém. Só que a tendência do alcoolismo na minha vida, quando eu tinha 17 para os 18 anos, foi muito forte. Mas graças a Deus eu consegui me libertar e depois eu me firmei com isso em Cristo. Então, isso você vê essas tendências na nossa vida? Essa é a minha tendência. Talvez na tua vida seja outra. Às vezes nós olhamos os nossos vozinhos, as nossas vozinhas, todo bonitinho, contando história, mas um dia eles foram jovens. Um dia cometeram erros. E muitos erros que eles cometeram, nós chamamos de pecado. A palavra pecado, acredito que você saiba, mas ela significa o quê? Errar o alvo. E muitos deles erraram os alvos. Muitas mulheres fizeram um aborto. Muitas mulheres tiveram relacionamento, mesmo lá atrás, antes, fora de casamento. Foram gerados filhos bastardos, são filhos fora do casamento, e esses filhos muitas vezes são perseguidos pelo inimigo. Então, tudo isso acaba trazendo um peso espiritual na vida das pessoas. Então, toda situação, um homem que teve um amante, aí você vai olhar a geração daqueles homens, todos os homens daquela família, eles tiveram amantes. Ou todos os homens daquela família tiveram uma situação de promiscuidade sexual. Ou todas as mulheres daquela família traíram seus maridos. Então isso nós chamamos de maldição. E aí o que ocorre? Dentro da nossa vida de cada um, você tem que olhar para a tua. Você tem que identificar o que está acontecendo na tua vida. Quais são os pecados que muitas vezes estão acompanhando a tua vida? Quais são os pecados que muitas vezes têm vindo de geração em geração na sua vida? Aí nós nem entramos ainda no tema principal, que é a autoridade de Cristo triunfando sobre as forças da treva, tá? Que é por aí que nós vamos começar. Mas eu quero que você entenda, e no decorrer, né, do que nós estamos falando, você precisa tá ficando despertado sobre essas situações. Existem 7 principados espirituais malignos, né? O exército de Satanás, quando Satanás ele caiu,
do céu ele trouxe 1/3 dos anjos. Então esse 1/3 dos anjos são os demônios que nós chamamos hoje, que são demônios enganadores, demônios que se passam por pessoas, porque eles convivem, demônios que seguem hereditariamente famílias, perseguem famílias, eles começam a ser copiadores daquelas pessoas. Então por isso que falam, recebeu tal entidade. Não, mas era meu tio, falava como meu tio, escrevia como meu tio, fez como meu tio fez, contou coisas sobre meu tio. Por quê? Porque às vezes há demônios que perseguem famílias e eles vão saber exatamente tudo que aquela família faz. E quem são esses demônios? 1/3 dos anjos que caiu. Então nós temos que, ter esse entendimento do que ocorre no mundo espiritual. E olhar para nossas vidas, e olhar para as nossas famílias, e o que ocorre, né, de situações. Então nós temos que olhar assassinatos que ocorreram, pessoas que morrem de acidente. Tem famílias que várias pessoas morreram de acidente. Nós precisamos detectar. E aí, o que ocorre? Esses espíritos, eles são organizados. E eles são organizados dentro de 7 principados, né? Quais são os principados? O que significa? Então, nós temos lá Lúcifer, que foi o cabeça da rebeldia, da revolução no céu, que trouxe 1/3 dos anjos, que se transformaram em demônios, né? E existem demônios que se dividiram aí, digamos, em segmentos. O primeiro, que trabalha na área de vícios e gula, né? Então, pessoas que têm compulsão de comida. Então, a família inteira ali são de pessoas obesas. A família inteira ali, ela é de pessoas que têm vício em álcool, vício em droga, vício em cigarro, né? Vícios em pornografia hoje, que tem sido um trabalho muito grande de Satanás. Então há um principado que trabalha nisso. Então eu quero que você já comece a olhar a tua vida nesse sentido. Tipo assim, poxa, existe algo na minha família? Existe algo sobre mim? O porquê? Porque hoje é a tua vez, entende? E para que haja uma quebra de cura e libertação na tua vida, você precisa ter um entendimento. Então, cada principado desse, o que ocorre muitas vezes? Ocorre, claro que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos naturais de seres humanos. O que não pode acontecer? Que são coisas em excesso. Então, vamos supor, uma pessoa que muitas vezes ela tem o vício no álcool, na droga, seja ele em qualquer, até mesmo na pornografia, que ele é transformado num vício biológico de dopamina, o que ocorre? A tristeza. Então, sabe aquele ditado? A pessoa bebeu para afogar as mágoas? Então, a bebida acaba sendo um remédio para a tristeza. Então, a atuação desse demônio, muitas vezes, ele age nos sentimentos da pessoa para levar a pessoa ao pecado, para encobertar. Então, gera tristeza, a pessoa bebe e aí isso vai sendo gerado na vida. Outro principado é o principado da avareza. Quantas famílias você não vê que assim a pessoa nunca tem, nunca pode, sempre está guardando? Na verdade, Deus, ele nos chama para nós sermos compartilhadores do reino, do amor, da graça e até mesmo dos bens nossos financeiros. E não estou dizendo isso somente com o objetivo eu tenho que doar para a igreja. Não, de você ter um coração amoroso,
de compaixão misericordioso, de você ter um coração no qual você vê uma pessoa caída, se realmente se detecta lá que ela está com fome, está com sede, você vai lá e dá algo. Tem pessoas que são incapazes disso. Por quê? Há um espírito de avareza muito grande, né? Pais que falam para os filhos que nunca têm dinheiro, por quê? E precisam guardar, né? Algo que eu vivenciei na minha infância, eu sempre tive desejos, alguns desejos de criança, né? Um desejo de fazer uma luta marcial, quando eu era criança, eu pedia isso pro meu pai, um desejo de fazer um cursinho para estudar. Meu pai nunca tinha dinheiro, meu pai nunca tinha. Mas o que que acontece? Meu pai tinha dinheiro para beber. Então, na verdade, é um espírito de avareza que consome muitas vezes para consumir um pecado. Então, nós temos que detectar isso na nossa vida. Às vezes, o que que ocorre? Eu vejo lá que assim, eu não posso dar nada para ninguém, mas a pessoa todo mês compra muita coisa para ela, muita roupa para ela, acumula muita coisa para ela no guarda-roupa dela, sapato, roupa, calçado, mas assim, quando fala que ela precisa compartilhar, né, por gratidão, porque nós somos chamados a transformar o mundo num lugar melhor, e é mesmo compartilhar, não é todos os nossos bens, mas compartilhar algo que Deus nos dá, né? Parte do meu salário, eu vou compartilhar. De que maneira? Transformar um mundo melhor. Aí você fala assim, mas como comprando às vezes um almoço para alguém ou chamando algumas pessoas para tua casa, sentando-se na mesa, fazendo um almoço, isso também é compartilhar. E só que assim, o avarento, ele não consegue, entende? Ele nunca pode, mas só para ele. Porque ele só acumula. Então, o avarento, ele não é capaz de doar. Você deve ter visto, né, em alguns canais que passam lá os acumuladores. Então aquelas pessoas, elas precisam comprar, comprar, comprar e elas não conseguem jogar nada fora e nem doar nada para ninguém. Então, o que que você acha isso? Como você identifica? É uma atuação do espírito de avareza, porque ela precisa ter para ela, mesmo o lixo, né? A pessoa pega lixo da rua, traz para casa e vai acumulando, 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 e ela não consegue doar. Outro espírito é o da ira, né? E esse aí ele adora ser disfarçado. O que que é? A pessoa vive com raiva. Sabe pequenos nervosos? Se, se você se identificar, pequenas raivas, tudo te irrita. Tudo você, durante o, é difícil você no dia não ter tópicos de raiva, de reclamação, de brigar com alguém, de ter uma palavra ruim. Então, isso também é um principado que atua. Então, muitas vezes esse principado, mas é igualzinho a mãe dela, é igualzinho o pai dele. Nossa, como que parece com o vô? O vô era reclamação e acima de reclamação igual ele. O que que é isso? É um principado. Outro principado é o principado do orgulho, né? Eu posso, eu sei, tudo tem que ser sobre mim. Eu que tenho que ser a estrela do momento. Eu que tenho que ter, sempre tem que eu me mostrar. Eu tenho que sempre fazer algo para me mostrar. Há uma necessidade. Isso é um principado da pessoa se sentir, ela sempre tem que estar no centro de toda a situação. Ela é incapaz de aplaudir alguém, um irmão, ela é incapaz de aplaudir uma pessoa, um colega de trabalho que consegue uma ascensão. Quando o amigo consegue uma promoção no trabalho, ela é incapaz de festejar com ele, dar um abraço nele e falar parabéns, você mereceu. Não, o espírito de orgulho, o que que ela faz? O que que ele faz? Ele traz no teu coração, por que que não fui eu? Por que ele sim, eu não? Então, você percebe que realmente isso é muito real?
Então, você percebe isso na atuação de famílias, de pessoas, e isso nós temos que ter um entendimento aonde o diabo muitas vezes atua na nossa mente. O outro principado é o principado da luxúria. O que é a luxúria? Todos os pecados sexuais. Tudo que é sexo, sensualização ao extremo. Então, há um principado que ele quer. O sexo é ruim? Não. O sexo é certo? Não. É. O sexo tem que existir num casamento, só que tem que ser nos padrões de Deus. Então, o que acontece? Todo esse excesso de erotização no mundo é terrível. Hoje eu estava escutando parte de um podcast, é um escritor que ele escreveu sobre crimes, né? São crimes muito importantes no Brasil, e ele estava dizendo que dentro de um dos livros que ele escreveu, ele estava dizendo de um relato terrível. Ele falou, o relato que eu coloquei lá é um dos mais terríveis, tem que ter estômago, que era o quê? Uma mulher, né? Ela pegou as próprias irmãs, meia-irmãs dela, que tinham 7 anos de idade, ela embebedou, drogou essas crianças, chamou o marido, chamou uma outra pessoa, gravou fazendo uma violência sexual contra essas crianças. Então, você percebe isso, a malignidade disso, onde está, no excesso de erotização hoje? Ou você abre aí as pessoas falando abertamente, a quantidade de pessoas promovendo programas, a quantidade de mulheres hoje colocando os seus corpos à venda aí. Existem plataformas que elas se vendem com isso. Então, essa erotização, isso é fora do padrão de Deus. E nós temos que entender que isso que não é positivo, porque está tratando a pessoa como um objeto e vai ter consequência, entende? E aí a pessoa tem consequência na parte emocional dela, tem consequência espiritual, porque ela quebra o relacionamento dela com Deus para viver algo, para trazer um benefício para ela, que na verdade vai ter uma consequência terrível, vai trazer maldições para a vida dela, né? Então tudo que se refere fora do padrão de Deus. E outra, o padrão de Deus é ruim sexualmente? Claro que não. Claro que não. Há um padrão? Sim, Deus coloca uns padrões, mas o que é? É ruim? Não. É uma vida plena em abundância, porém, dentro daquilo que ele se estabelece, né? O próximo principado é o da inveja, né? É um principado. Quantas pessoas, né, nós não sofremos inveja, ou houve um ato de inveja que nós olhamos e falamos, eu queria isso, né? Ah, mas eu posso desejar algo? Pode, desde que não seja de alguém. Ah, eu quero um carro igualzinho dele. Presta atenção no que está caindo no seu coração. Porque isso é inveja. E isso é um principado. É a ação de um principado. Então o diabo, ele vai colocar, olha, você não consegue, mas ele tem o que é teu. Aquilo que ele tem era para ser seu, não é teu. Então nós temos que entender, nós temos que se autoconhecer, autoconhecer a história das nossas famílias, para que a gente possa vivenciar quebras de maldições, né? E o último principado é da preguiça. Então, quando nós olhamos isso, o principado da preguiça, você fala, ah não, não tem. Queridos, olha hoje, olha hoje a foto do nosso país. A quantidade de pessoas que buscam ter programas do governo para não trabalharem é gigantesca. Quando eu tive a oportunidade de ir no sertão do Ceará, alguns anos atrás, e lá o pastor que estava,
o pastor regional ali, ele nos levou ao lugar e aí ele contou alguns casos para nós. O que que alguns pais faziam? Pegavam suas filhas de 14, 15 anos, adolescentes, chegava para um homem e falava: olha, você não quer ter relação sexual com minha filha? Qual que era o objetivo? Ela iria engravidar, mas o combinado era o seguinte: o filho fica aqui na minha casa, ela e o filho ficam na minha casa. Qual que é o objetivo isso? Né? E aí você percebe tanto no pecado da promiscuidade, como também no pecado da preguiça, porque é para não trabalhar, é para viver de preguiça, viver de um programa do governo. Então hoje os jovens são estimulados. Eu trabalho para um grupo de fazendas, né, de um produtor rural, e nós estamos com dificuldade de conseguir trabalhadores para desenvolver os trabalhos. Porque é melhor a pessoa ficar na casa dela, ganhando Bolsa Família, morando numa casa subsidiada pelo governo, do que ela sair da casa dela e trabalhar. Então, essa troca, e eu sei que você sabe, que você olha uma foto do nosso país, o que está acontecendo, e nós não podemos nos enganar. Isso tudo que eu falei é muito real e vivo, e isso tudo traz maldições para nossa vida, para nossa nação. E hoje eu quero te apresentar que a nossa posição de cristão é agora. Nós precisamos entender que nós precisamos quebrar tudo aquilo que nós estamos carregando. Talvez no decorrer de tudo que eu te falei, você já foi imaginando: poxa, olha, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Pergunta para tua mãe, começa a pesquisar a história da tua família. Ai, mãe, aconteceu alguma coisa? Acontecia, as pessoas se engravidavam? Acontecia, as pessoas de acidente? Como foi? Doenças, enfermidades, querido. Pessoas, existem famílias assim que elas vêm com enfermidades, com situações terríveis, né? De doenças assim que vêm de geração em geração exterminando as famílias. Nós temos que prestar atenção nisso. Situações que as pessoas reclamam, murmurações, né? O que a murmuração traz? Ela traz ira, ela traz orgulho, ela traz o que? Preguiça, para mim não enfrentar. Então o diabo ele é sutil, então ele vai agindo nessas situações e nós temos que ter o entendimento que o Senhor Jesus, ele veio e nos trouxe autoridade para triunfar sobre tudo isso. E aí você fala assim: mas o que acontece na minha vida? Acontece que você tem que ter um entendimento para quebrar as maldições. Não adianta você rezar assim: sai todo o mal da minha vida, tal. Você sabe o que vai acontecer? Vamos supor, de uma pessoa possessa de demônio, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém endemoniada. Não é uma situação muito agradável de ver. É uma situação triste, porque o demônio usa a boca daquela pessoa e fica falando, sabe? É horrível. Não é uma situação para você falar: olha que, nossa, não, é triste. E é uma situação horrorosa, né? E aquele demônio sai no nome de Jesus. Você pode, mas é um perigo isso. Sabe por quê? Porque se você não tiver o entendimento daquela pessoa, que ela precisa se encher de Deus, o que acontece? E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que você expulsa o demônio, porém, se ele vai embora, mas ele volta para ver se a casa está vazia. Quem que é a casa? Somos nós. Se a casa estiver vazia, ele vai e chama mais 7 demônios. Vem mais 7 demônios sobre a vida daquela pessoa. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então, muitas vezes, o ideal já aconteceu, inclusive lá na igreja, né, com moradores de rua. Eu fui orar pela pessoa, eu coloquei a mão sobre a pessoa e o Senhor me deu discernimento: filho, não expulsa o demônio. Por quê?
para não piorar a situação de vida daquela pessoa. Porque aí eu expulso, ele não se enche da presença de Deus, o demônio vai embora, chama mais 7 e volta. Piora. Então nós temos que entender que ao mesmo tempo que eu, quando estou apto para expulsar o diabo da minha vida, da minha hereditariedade, das maldições que aconteceram, dos pecados recorrentes que estão acontecendo, eu preciso ter o entendimento que eu preciso me encher de Deus, me encher do Espírito Santo. Por quê? Porque aí o diabo vai embora. Mas quando ele voltar, ele vai ver uma casa limpa, arrumada, cheia da presença de Deus. E aí não tem lugar para ele. Então, nós precisamos, dentro desse processo disso tudo, nós temos que nos conscientizar que nós somos vulneráveis. Então, mas a minha família, ela age assim, assim, assado. Todo mundo é desse jeito. Todo mundo tem as suas raivinhas, sabe? Todo mundo é explosivo na casa. O que você acha? O que você acha que é isso? O que você entende que é isso? Há uma dominação de Satanás que ele traz. Mas na minha família todo mundo, as minhas primas, meus primos, nossa, todos bebem, todos gostam da promiscuidade, gostam de viver aquela vida sexual aí que a gente está olhando acontecendo dentro da nossa cultura, do nosso dia a dia. Gente, a gente tem que entender, há uma influência de Satanás nisso tudo, porque ele quer nos levar para o pecado. E qual que é a função dele? E ele executa muito bem. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai roubar a tua alma para levar ao pecado. Ele vai te matar o quanto antes, porque ele quer destruir a tua vida. O Senhor quer que você tenha uma vida boa aqui na terra, uma vida plena aqui na terra. Mas ele vai te matar e vai te destruir. Então nós temos que entender que o diabo, ele faz isso. E ele tem essa influência sobre nós de nos levarmos. E o interessante que é o pecado, né? Os erros que a gente coloca, ele tem um ar bonito. Ele tem um gosto de mel, né? Aqueles que, como eu, um dia beberam muito, a gente sabe. Aquela sensação sabe, você tá adormecido, ela não é ruim. O pecado não tem cheiro ruim, ele não vem com a aparência do mal assim, né? Ele não vem vestido do mal. O pecado, ele vem bonito. Ele vem bonito. Ele vem cheiroso, né? Ele não vem com uma aparência ruim. Então nós temos que entender. Então, mas como que eu faço na minha vida? O que eu tenho que entender na minha vida? Primeiro, você tem que entender que Jesus Cristo, ele tem a soberania absoluta sobre todas essas circunstâncias. Mas por que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se libertar? Porque a pessoa precisa entender tudo isso que nós estamos conversando. Precisa ter um entendimento de que o pecado é ruim, que o pecado... Na Bíblia diz que o salário do pecado gera morte. E nós temos que entender que apesar do sabor terreno do pecado, que muitas vezes tem um sabor de satisfação, o salário final dele leva à morte. Leva a andar com o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Nós temos que entender isso. E nós temos que entender que Jesus tem a soberania absoluta. Jesus, ele é a autoridade de tudo, de tudo que existe, de toda a criação, de tudo aquilo que é visível, né, que é o mundo físico, e invisível, que é o mundo espiritual. A Bíblia nos revela que Jesus,
ele sustenta todas as coisas. Desde todos os atos da criação, Jesus já estava presente. Você está entendendo qual é a importância de nós entendermos lá o princípio do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então nós sabemos que Jesus estava desde o princípio de toda a criação e ele estava. Eu vou fazer a citação Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, sobre isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Pois nele, entendeu? Em Jesus foram criadas as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E isso nós estamos falando de Bíblia, entendeu? Que você precisa crer. Então, por ele e para ele, Jesus, foram criadas todas as coisas, invisíveis e invisíveis. Quer dizer, mundo físico e espiritual. Então, seja tronos de governantes reais, físicos, reis, rainhas, presidentes, né, presidentas, né, ou seja, principados ou potestades malignos do mal, que é o que nós conversamos. O que ocorre? Jesus subsiste acima de todo o trono. É dele todas as coisas. Então, Jesus está acima de tudo aquilo. Então, a soberania de Jesus, quando então eu me apego a Jesus, o que ocorre? Na autoridade de Jesus. Por isso que nós usamos o nome de Jesus antes das orações de batalha espiritual, clamando por cura, clamando, adorando. Nós usamos o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós te ordenamos, diabo, saia agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, realiza na nossa vida. Então nós temos que entender a soberania do Senhor, de tudo aquilo que Ele faz. É por Jesus, entende? Você está entendendo que há um mundo espiritual ruim, que traz vício, traz droga, preguiça, ira, orgulho, avareza, luxúria, raivas, tudo isso. Só que o que é? Para ser quebrado tudo isso, é necessário a presença de Jesus, o nome de Jesus. É preciso que você tenha fé no Senhor, de tudo isso que Ele realiza na tua vida, na minha vida. Então, Jesus é soberano a tudo isso, a todo o mal. Então lá, existem os principados malignos? Existe. Mas quem está acima? Jesus. Mas quem venceu a morte? Jesus. Então, nós temos que ter um entendimento sobre isso. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Um momento, então, Deus exaltou o nome de Jesus soberanamente. Então, o nome de Jesus é soberano, está acima. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, sobre todo nome quer dizer, aqui está o nome de Jesus está aqui, que está sobre. Então, não existe nome maior. Então, em momentos de dificuldade, quando nós declaramos o nome de Jesus, que está sobre todo nome, há libertações, há curas, há providência divina, né? Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Queridos, nós temos que entender, até o diabo, no nome de Jesus, tem que se dobrar, tem que se ajoelhar no nome de Jesus. Então, no momento que, se você tiver oportunidade em nome de Jesus e acontecer isso, no momento, se uma pessoa tiver em possessão, você fala, olha,
se dobre agora, fique de joelho no nome de Jesus. O diabo vai se dobrar. Porque o nome do Senhor Jesus é poderoso. Então, todo joelho se dobra, tanto nos céus, que são os anjos, na terra, que somos nós, e debaixo da terra, que são os demônios. E toda a língua confesse, toda a língua nos céus, na terra e debaixo da terra. Confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda a língua em todo o mundo confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós temos que ter esse entendimento. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, quando isso... E aí, eu queria, sabe, exemplificar para vocês. Hoje, dentro das igrejas, nós temos tido poucos casos de possessão. Sabe por quê? A Universal fez isso muito bem, né? Fez uma propaganda de Satanás. Então, o que que acontece? O diabo, ele percebeu que as pessoas começaram a perceber que ele existe de uma maneira muito real. E as pessoas começaram a temer que elas também fossem vítimas dele de possessões. E isso, o que que acontece? As pessoas acabam, olha, não vou pecar não, por medo de Satanás. Então, hoje, as possessões são numa quantidade bem menores, mas não a atuação de Satanás, né? A atuação de Satanás tem sido grande, gigantesca. Ao mesmo tempo, eu queria que você percebesse, né? Antigamente, os dados estatísticos diziam que uma pessoa tinha primeiro contato com pornografia quando ele tinha em torno aí de 14, 15 anos. Hoje o primeiro contato de pornografia é aos 8 anos de idade. Então, você entende que o diabo, ele é astuto, inteligente o bastante de mudar suas estratégias. Ele muda as estratégias porque ele não quer ser pego, ele quer agir livremente. O objetivo dele é levar pessoas para o inferno. E ele tem conseguido. Porque tem pessoas que têm, no seu leito de morte, elas não têm confessado que Jesus é o Senhor. Porque a circunstância bíblica é essa, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós sejamos batizados e confessamos que o Jesus Cristo é o Senhor e nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. É essa a questão. Então, o que as estratégias que o diabo coloca para levar as pessoas ao inferno são essas. Que não, a vida é boa. Não, muitas pessoas nem conhecem Jesus. E Jesus ama. É esse amor de pai que nós temos que restaurar dentro das igrejas, começando por nós. Nós precisamos entender que Deus, muitas vezes, nos atos dele de correção das nossas vidas, ou mesmo até de algumas proibições que ele fala, só que Deus respeita sempre o nosso livre-arbítrio, sabe? Então, Deus ele vai nos avisar, mas se você está decidido a pecar, ele não vai chegar para você e vai falar, não, não peque, você vai ficar paralisado. Não, você tem um livre-arbítrio de pecar. E isso é difícil, né, para nós. Porque quantas pessoas se suicidam? Por que as pessoas se suicidam? Elas exercem seu livre-arbítrio, né? Apesar de Deus ter uma tristeza imensa quando perde um filho, né? Não dizendo, né, também quem sou eu, né, dizer que as pessoas que se suicidam vão para o inferno. Não, porque eu não sei o julgamento de Deus. Às vezes a pessoa não encontrou Jesus na vida, mas é o julgamento de Deus. Só que Deus é muito justo, entende? Então é melhor o que? Nós vivermos uma vida com Cristo, buscarmos, porque Cristo ele paga os nossos pecados, os nossos erros, quando nós vivemos de maneira correta e íntegra. Jesus já pagou aquilo, mas quando não, nós passamos por esse julgamento que é um crivo muito grande. Então,
nós temos que entender que Jesus, ele é soberano sobre todas as circunstâncias, né? E existem algumas situações onde Cristo, quando estava exercendo o seu ministério aqui na Terra, ele demonstra a sua autoridade sobre os demônios, né? E desses relatos está em Marcos capítulo 1, versículo 23 a 27 e Lucas 4, 33 ao 36. Quando Jesus estava na sinagoga, né, deles, um homem com espírito imundo, qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreende: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo saiu. Essa passagem é bíblica, então está demonstrando a autoridade de Jesus sobre aquele espírito maligno. Outro momento em que Jesus expressa essa autoridade é em relação aos Gadarenos, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, há aquela tempestade, Jesus acorda, sai do barco, manda a tempestade acalmar, eles seguem em frente, chegando lá a um homem que ele era acorrentado, andava no cemitério, e aí ele vem falar com Jesus. O que é, Jesus, que tu vens antes do tempo? E aí aquele demônio, né, Jesus fala: quem és tu? Ele fala: eu sou a legião. Por que legião? Porque era uma legião de demônios. E você sabe quantas pessoas é para formar uma legião? São 5.000 homens, né? Que, digamos, que são uma quantidade de combatentes. Então aquele homem tinha aproximadamente 5.000 demônios dentro dele. E aí eles pedem para Jesus, olha só, entendeu? Que como que a palavra mostra que Jesus está sobre todo o nome. Ele vem, aqueles 5.000 demônios vêm pedir autorização para Jesus, se eles poderiam entrar naquela vara de porcos, né? Que é o coletivo de porcos. Jesus dá permissão, ele entra nos porcos e aqueles porcos se jogam no precipício. Porque diz que o diabo, desde o início, ele é suicida. Então, olha a autoridade de Jesus. O diabo vem pedir permissão para Jesus se podia entrar nos porcos. Então, isso você tem que estar entendendo o que a palavra quer dizer. Ela nos testifica essa questão. Outro caso também está descrito lá em Marcos 9, 17 ao 29, quando Jesus liberta o menino endemoniado por convulsões. O pai do menino vem e fala assim: olha, Jesus, o meu filho, me ajuda, por favor. Tem momentos que ele se joga no fogo, tem outros momentos que se joga na água, e eu preciso que o Senhor me ajude. E aí Jesus repreende aquele demônio e ele sai daquele menino e o pai fica muito feliz com tudo. Então, nós temos que entender que Jesus, ele tem a autoridade sobre os demônios. Jesus manda nos demônios a eles saírem. Então, nós temos as situações dessas influências demoníacas. Então, no nome de Jesus, os demônios saem. Então, nós vamos perceber que quando Jesus ele nos dá essa autoridade, nós vamos também tê-la. Então, o que é? Nós precisamos entender. Então, você tem essa autoridade, sim. Se você crer no Senhor Jesus e você nascer de novo, realmente desejar esse nascimento, você tem essa autoridade. Mas primeiro você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que você quer nascer de novo, que você quer vivenciar com Jesus.
E aí você fala, pastor, mas eu não sei se é bem. É bem isso. Então, eu vou te colocar um embasamento bíblico em Lucas 10:17. Jesus envia os 70 discípulos. E quem que você é? Por que você acha que chama discipulado e você está aqui dentro dessa sala? Porque você é um discípulo do Senhor. Então Jesus dá autoridade a esses discípulos e quando eles voltam abismados. Porque eles dizem, Senhor Jesus, até os demônios obedecem o seu nome. Naquele momento, aqueles 70 discípulos, eles não era mais Jesus pessoalmente. Mas o que eles levavam? O nome de Jesus. E eles iam em aldeia pregando as boas novas e eles realizavam curas e realizavam expulsão de demônios. De que maneira? Pelo nome de Jesus. Então, isso Jesus nos mostra que aqueles que creem realmente na presença de Jesus, como Jesus Salvador, são portadores da boa nova do nome dele e eles expulsam demônios. Então, outro ponto que demonstra a autoridade que Jesus nos dá, está lá em Marcos 16, capítulo 17, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: e estes seguirão aos que creem em meu nome. Isso Jesus falando. Então está dizendo, vai ter sinais para aqueles que creem em meu nome e seguirão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E porão a mão sobre os enfermos e curarão. Jesus está falando com você e comigo, entendeu? Nós temos essa autoridade e nós precisamos exercer aonde? Na nossa vida, na nossa família e na vida dos outros. Nós temos que entender isso. E de que maneira que isso ocorre? Quando nós começamos a ter o entendimento da palavra e aí nós começamos a orar. E aí você com o entendimento, né, nós vamos começar a orar. Então, nós temos que entender que expulsar os demônios é um dos sinais que acompanham os que creem. E isso é feito em meu nome, né? Então, qual que é a nossa posição em Cristo? A nossa posição em Cristo é essa, que nós estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, nós precisamos ter o entendimento da graça, do amor dele na nossa vida. Então, quando nós temos situações, e eu acredito que o Espírito Santo nessa noite tocou no teu coração, fala, eu preciso mudar isso na minha vida. E aí o que você tem que fazer? Primeiro, conscientização do seu pecado. Segundo, arrependimento, porque você tem que entender que isso não tem agradado ao Senhor. E você tem que entender que talvez a sua vida precisa de uma transformação nesse sentido, porque talvez isso é a brecha e é a legalidade espiritual na qual Satanás tem usado para trazer problemas para a tua vida. Porque o que acontece? O diabo, ele só entra na vida das pessoas por meio de uma legalidade. O que isso significa? Que o diabo só pode atuar na tua vida se você tiver uma brecha espiritual. Que é o que é? Viver um pecado na tua vida e você não querer mudar, não querer se transformar. Aí o que acontece? Ele vem por essa brecha e tal. Como que essas brechas são fechadas? Por, primeiro, detectar o pecado. Segundo, se arrepender. Terceiro, confessar ao Senhor esse pecado. E quarto, ordenar que qualquer atuação do demônio sobre a tua vida que vem exercer influência sobre esse pecado sairá da tua vida. E aí, quando você expulsa o demônio, você tem que deixar a sua casa limpa. Você não pode deixar com brechas espirituais.
Amém? Nós vamos estar agora orando, né? Falei metade do que eu gostaria essa noite. Não terminamos ainda falando sobre a autoridade do nome de Jesus, mas nós vamos estar orando, tá? Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha colocar, Deus, fé sobre os nossos corações, sobre a tua autoridade, Senhor. Que o Senhor venha transformar a nossa vida de uma maneira, Senhor, que possamos ser agradáveis a ti. Senhor, na tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas clamamos a ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco hoje, venha nos mostrar as áreas, Senhor, aonde o pecado, Senhor, tem atuado, Senhor, de todo pecado hereditário que tem sido gerado de geração em geração, tudo aquilo que na minha vida, Senhor, eu tenho permitido que o pecado está agindo, Senhor, e muitas vezes a consequência do pecado é o salário, é a morte, Pai. Mas no nome de Jesus, Senhor, eu venho lhe pedir por cada um, por meus irmãos, Senhor, que o Senhor nessa noite venha falar conosco, venha nos colocar arrependimento, Deus. Venha nos mostrar, Senhor, que o pecado, Senhor, ele faz mal, ele traz tristeza, doenças emocionais, doenças físicas. Senhor, fala conosco. Pai, nós clamamos a Ti, ao Espírito Santo, que o nome de Jesus neste momento venha agir nas nossas vidas, venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, que haja um quebrantamento de corações nessa noite. Ora xarabacanda lastarabanai. Oh Senhor, vem agir nas nossas vidas, porque Senhor, nós queremos abrir caminho para a Tua presença, para que o vinho novo, Senhor, ó Pai, seja, Senhor, colocado na nossa vida, para que as nossas vidas sejam mananciais de água, para rios de água viva fluirão, para que nós possamos ter o entendimento e nascermos de novo em Ti, para que Teu Espírito Santo possa fazer morada, que nós possamos ter o desejo de sermos batizados pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, repreendo em nome de Jesus a Satanás, de todo roubo, Senhor, ó Pai, de todo mal, Senhor, no nome de Jesus, e clamo a Tua presença e Teu amor, no nome de Jesus, amém.